Estamos de volta, 9h07 em Mossoró. Você que ligou o rádio agora, nós estávamos conversando com a querida Neide Melo. Ela que é paciente oncológica, diagnosticada aí já 2 vezes com câncer de mama. Partilhou um pouco com a gente sua história de vida e como ela vivenciou tudo isso. E agora nós vamos conversar com o Dr. Celso José Rodrigues Melo. O Dr. Celso, ele é cirurgião oncológico, inclusive um conterrâneo meu lá da minha querida Severiano Melo, e vai falar conosco ao vivo aqui durante o Supermanhã Saúde. Ele que está, acredito que na capital, Natal, ele vai me confirmar. Mas deixa só eu te apresentar aqui rapidinho, Celso. Ele é cirurgião geral formado pelo UOL, cirurgião oncológico pelo Hospital de Câncer de Barretos e é cirurgião oncológico hoje atendendo no SUS, né, na UNACOM, que é a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia no Hospital do Coração, também na Oncoclínica São Marcos e no Oncocentro. E é ainda cirurgião geral pela CESAP e Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Doutor Celso, bom dia, bem-vindo ao nosso Supermanhã Saúde. Olá, Malu, bom dia a todos que estão ouvindo. A gente está aqui em Natal. Doutor Celso, perdemos seu áudio. Vamos ver se vai voltar aqui. Pronto, acho que voltou. Bom dia. Pronto, ok. Tá. Voltamos. Bom dia a todos novamente. Obrigado, Malu, pelo convite, minha conterrânea, ter lembrado da gente em ajudar a divulgar as notícias sobre tudo que envolve saúde e promoção de saúde nesse mês e nessa campanha maravilhosa que é o Outubro Rosa. Viemos aqui hoje para a gente divulgar, compartilhar do conhecimento e sanar possíveis dúvidas aí que a população tenha, enfim. Celso, então vamos começar falando de fato sobre o Outubro Rosa, né? Esse período que é celebrado não só aqui no Brasil, como também no exterior, né? Com o objetivo de compartilhar informações e promover, né, a conscientização sobre o câncer de mama. Então, o que de fato é o Outubro Rosa e qual a sua importância, né, ao longo desses anos? O Outubro Rosa foi uma campanha criada, né, que já há bastante tempo, desde a década de 90 que já tem, e a ideia do Outubro Rosa é justamente divulgar para a população a importância de se fazer os exames preventivos, né. No caso do Outubro Rosa, dos exames preventivos do câncer de mama, leia-se mamografia. A grande ideia dos exames preventivos é tentar diagnosticar o mais precoce possível o câncer. Os exames preventivos, eles não evitam que o câncer apareça, ele não é uma prevenção do câncer não aparecer, mas é a prevenção de a gente descobrir ele de uma forma tardia, uma prevenção que a gente chama de prevenção secundária. A gente não vai diagnosticar esse câncer tardiamente, ou seja, a gente vai diagnosticar ele precocemente, de forma que a gente consiga obter melhores resultados de tratamento, com chances de cura maior. Então a gente passa todo esse mês, da mesma forma como tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, para o câncer de próstata e vários outros. Setembro, acho que Julho Verde da cabeça e pescoço e por aí vai. São campanhas que buscam levar informação. E durante todo o mês, voltado para aquela área específica, se tem várias ações em saúde. Hoje, por exemplo, essa entrevista é uma ação de promoção à saúde que a rádio faz e que me convidaram para a gente levar a informação à população. Amanhã, aí se faz várias e várias ações. Amanhã, por exemplo, vai ter a corrida e caminhada do médico, que é alusiva ao Dia do Médico, mas também esse ano se juntou com a Sociedade de Mastologia e a gente está fazendo alusiva também ao Outubro Rosa, então vai ser muito bacana. Doutor Celso, no Brasil, né, peguei aqui alguns dados, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões sul e sudeste. Para o ano de 2022, foram estimados aí 66.280 novos casos, o que representa uma taxa aí ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Né, são dados aí do INCA 2019A. Né, e quando a gente escuta esses números, né, que são
muito significativos, há sempre aquele medo. E você falou de algo aí muito importante, né, de que esses exames, eles não impedem que o câncer apareça, né, ele só ajuda no diagnóstico precoce, que vai trazer maiores chances. Mas não tem como não dizer, há ainda muito medo e mitos com relação à doença, com relação ao diagnóstico. Aqui no nosso interior, você é de interior assim como eu, tem muito aquilo, né, não vou procurar a doença não, né, como se isso fosse um impeditivo para que ela de fato esteja se propagando em nosso corpo, né? Então, na perspectiva, né, do quanto muitas mulheres ignoram a prevenção com medo de serem diagnosticadas, como o senhor lida com isso diariamente no seu consultório? Essa é uma queixa diária, isso é muito comum, as pacientes chegarem e dizerem, não vou fazer exame, que eu não quero descobrir o que eu tenho. Na verdade é o contrário. A gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica em que a gente fala, troque o medo por esperança. Você não é para deixar de fazer o exame para ter medo de descobrir, ao contrário, é para você fazer o exame com a esperança de que ele não vai dar nada. E a maioria não dá nada. E que bom que a maioria não dá nada. E que a minoria que der, que seja de forma precoce e que a gente resolva logo. A gente sempre bate muito nessa tecla com as pacientes de que, olha, você não é para ter medo do resultado do exame, você é para ter medo de uma doença grave, de uma doença avançada. E é isso que a gente evita ou tenta evitar pelo menos, né, com os exames de prevenção, com esse tipo de campanha, no caso do câncer de mama, com a mamografia. Então, a frase já destaque hoje no programa, Janaildo, é troque o medo por esperança, né? Troque o medo por esperança e busque o quanto antes. O que de fato é o câncer de mama, doutor Celso? E existe mais de um tipo? Como a gente pode aí trazer essa explicação para o nosso ouvinte? O câncer em si, ele é uma proliferação, ele é uma formação, a célula do organismo da gente, ela se divide todo dia, de quase todos os lugares. Por um defeito genético, por uma agressão do meio externo, por inúmeros fatores, essa célula vai se dividir, ela vai se proliferar de forma anormal, ela vai fugir do controle normal que nós temos. Isso pode acontecer também na mama, tá? E de várias formas. Tem dois tipos de tumores principais do câncer de mama, só que na mama podem surgir vários outros tipos de tumores. Além dos principais, que seriam os lobulares e os ductais, você pode ter um linfoma que começou na mama. Você pode ter um sarcoma que começou na mama. Então, e cada um deles tem tratamentos totalmente diferentes. Tem deles que você só vai operar e não vai fazer mais nada. Tem deles que você vai fazer primeiro químio, depois opera. Tem deles que você só vai fazer químio. Então, assim, a variação de histologia, a variação de tipos diferentes de câncer de mama é muito grande. A campanha, quando se volta para o câncer de mama, óbvio, é focada nos principais, que é o ductal e o lobular. Mas acaba que em se fazendo o exame, em se conhecendo, em se tocando, em procurando ajuda, vai se diagnosticar outros tipos também. Doutor Celso, com a internet hoje, a gente tem informação para tudo quanto é lado e, infelizmente, nem sempre essas informações elas vêm de forma verídica, né? Elas vêm, de fato, com a veracidade. E é muito que a gente vê e lê diariamente, né? Sobre isso, dá para prevenir, tal alimento evita. Em se tratando de prevenção, nós podemos, de fato, falar assim que é possível prevenir o câncer? Essa é a prevenção primária, né? Essa sua pergunta agora é a prevenção diferente da que o Outubro Rosa sempre, assim, a gente fala de tudo, mas quando foca no Outubro Rosa, a gente foca na mamografia principalmente, que é a prevenção secundária. A prevenção primária é o se cuidar. Esse ano a Sociedade Brasileira de Mastologia trouxe como temática, eu me cuido todo dia. Todo dia a gente tem que se cuidar, você não vai fazer a mamografia só porque está no mês de outubro, você vai fazer todo ano, às vezes bianualmente, dependendo do caso. Mas o se cuidar é todo dia, é você comer bem, é você fazer exercício físico, é você não fumar, é você não beber. São aquelas coisas que estão na internet todo dia, não aquela coisa de tomar chá de hibisco de manhã cedo, às 5 horas da manhã, olhando nas cenas. Não, são coisas de verdade. Estou eu aqui com a camisa rosa, alusiva ao Outubro Rosa, que foi de uma maratona, ou seja, através disso, estou estimulando, você me segue no Instagram, eu sempre posto muito exercício físico. E a gente sempre tem um feedback muito bom dos pacientes e de amigos sobre exercício físico. Rapaz, você hoje trabalhou o dia todinho, 10 horas da noite, você está correndo, está na academia,
tô. Por quê? Porque isso é eu me cuidar. Eu tenho que me cuidar para me cuidar daqueles que me procuram para cuidar deles. Eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha família. A gente cuida daqueles que a gente gosta. E isso faz parte de eu me cuidar também. Não adianta eu pedir para os outros se cuidarem se eu não estou me cuidando. Então, o se cuidar todo dia, essa é a prevenção real, essa é a prevenção primária. O estilo de vida, de fato, né, doutor Celso? Aquilo que a gente escolhe para o nosso dia a dia. Então, só para eu compreender, quando a gente fala em prevenção, nós temos esses dois tipos, podemos dizer assim, né? A prevenção primária, que está relacionada ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida, aquilo que nos proporciona não ter provavelmente um câncer de mama, como também outras doenças, né? E quando a gente fala de prevenção secundária, então, essa prevenção, podemos dizer, precoce, né, de um possível diagnóstico, não é? Que é o que a gente faz durante essas campanhas. Então, vamos falar dessa importância desse diagnóstico precoce, doutor Celso. Qual é o impacto, né, e as chances de cura quando a gente tem um diagnóstico de fato precoce? O seu som novamente, não estou lhe ouvindo. Voltei? Voltou, agora sim. Mau contato, desculpa. O diagnóstico precoce ele é diretamente relacionado à porcentagem de cura de um paciente. Isso vale para câncer de mama, para câncer de intestino, de estômago, para qualquer coisa, tá certo? Na verdade, se você for ver, vale para quase toda doença. Imagine se você descobre uma pneumonia no primeiro dia. Você já vai começar antibiótico, você não vai ter falta de ar, você vai tratar logo, você vai ficar bom logo. A tendência é que isso aconteça com praticamente todas as doenças. Se você está com tosse, aí espera aparecer a febre, depois vai esperar aparecer a falta de ar, você está demorando muito para dar o diagnóstico, então você vai ter mais trabalho, vai demorar mais para você ficar bom. Se é que você não vai complicar, se é que você não vai ter problemas relacionados a isso. Então, quanto mais cedo a gente descobre um tumor, seja ele na mama ou em qualquer lugar, a chance de cura aumenta exponencialmente. Não só a chance de cura, mas uma cura com melhor qualidade de vida. Entenda, se eu descubro um tumor precoce em que eu posso só operar e fazer radioterapia, é muito melhor do que eu descobrir um tumor intermediário que não teve metástase ainda é precoce, mas que ele já está grande e que eu não consigo operar direto. Aí eu vou ter que tomar químio antes da cirurgia, aí eu vou ter que operar, às vezes fazer mais rádio e mais químio depois. Então eu saí de um tratamento bimodal para um quatrimodal. Já estou usando aí 4 meios de obter essa cura. Além de vários tratamentos, isso envolve tempo. Você pode ficar curada no início aqui com 30, 45 dias, está resolvido seu problema. Ou você pode passar um ano e meio. Quando a gente envolve esse tempo, isso aqui é qualidade de vida, isso aqui envolve saúde, isso aqui envolve parar ou não de trabalhar, parar ou não de cuidar, com todo o vigor da família, porque a gente sabe que todo tratamento, por menor que seja uma cirurgia, por mais rápida que seja uma radioterapia, ela dá efeito colateral. A paciente tem que parar um pouco a sua vida normal, né, cuidar filho, fazer feira, etc, etc, para cuidar dela mesma. E imagina que o tempo que isso vai demandar, quanto pior for a situação do câncer, pior vai ser o tempo, mais longo vai ser esse tempo que ela vai ter que se cuidar. Troque isso por se cuidar uma vezinha por ano, fazendo uma mamografia, um preventivo, indo no caso dos homens, indo no urologista, fazendo o toque de próstata, fazendo o PSA. É muito mais rápido se diagnosticar precoce, se é que vai diagnosticar, a gente espera que não diagnostique, mas se diagnosticar que seja precoce, que perca menos tempo, que viva mais. E muito importante, né, a sua observação, não só com relação ao tempo, mas da intensidade do tratamento, né, da agressividade, podemos até dizer assim, que a gente escuta muito nos tratamentos de câncer, né, é um tratamento muito agressivo, e isso também está relacionado ao período, né, em que o diagnóstico é feito, né, e o avanço em que está a doença, não é isso? Isso, exatamente. A gente escuta muito falar, né? Não tem mais jeito. Foi operar, abriu e fechou, não conseguiu operar. Tudo isso é relacionado ao diagnóstico tardio. Muitas vezes antigamente a gente escutava mais isso. Hoje em dia, graças a maior número de médicos, maior acessibilidade de pacientes a exames,
Se você for pegar na década de 90, início dos anos 2000, fazer uma mamografia era muito difícil, fazer um raio-x era coisa, quase todos os tratamentos eram feitos em Natal. Hoje em dia a medicina de Mossoró já se desenvolveu muito, tem muito especialista bom em Mossoró, a Pau dos Ferros já tem tomografia, a tomografia só tinha no North Lopes até um tempo desse, então hoje em dia é muito mais fácil fazer exame. E o acesso à internet é muito mais fácil. Eu não conto quantas consultas eu faço por dia por WhatsApp, por Online, Instagram, né? que o pessoal me manda, me procura e eu respondo, vejo um exame, aí vai ver um exame de urina que é muito mais fácil do que esse paciente sair de casa, ir no pronto-socorro e pegar uma ficha do PSF, que às vezes o médico não está lá naquele dia, enfim. Hoje é muito mais fácil o acesso, né? Doutor Celso, você listou aqui, né, algumas ações que podem, né, nos ajudar na nossa qualidade de vida e na prevenção ao câncer de mama, mas eu gosto também de citar aqueles exemplos, que é aquele de ruim que a gente está fazendo, sabe? Porque às vezes a gente escuta assim, atividade física é bom, uma boa alimentação é o ideal, e a gente fica só ali na utopia. E quando começa a listar, fazer isso, comer isso, a gente, eu faço isso. Olha, rapaz, então eu estou... diminuir aqui as minhas chances de sobrevivência. Vamos listar aqui, é possível listar fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença? Sim, sim. Primeiro, se você tem história familiar, é um fator de risco, então a idade mínima para se fazer mamografia é aos 40 anos. Se a mulher teve alguma parente, principalmente de primeiro grau, seja irmã, mãe, filha, que teve câncer abaixo dos 40, ela vai pegar aquela idade e começar a fazer mamografia 5 anos antes, tá certo? Para ultrassom não tem isso, o ultrassom não faz parte do screening, mas para as pacientes mais jovens, sim. A obesidade, então combater a obesidade é fator que melhora a chance de não ter câncer de mama, tá certo? Atividade física, quando a gente fala da prevenção primária, que a gente já citou antes, tudo que a gente envolve a prevenção primária, você está combatendo os fatores de risco do câncer, né? Então seria mais ou menos isso. Essencialmente, se cuidar. Se cuidar é que é o principal. A mulher, aí tem os outros que é relacionado à mulher, né? Que esses a mulher não consegue controlar muito, mas por exemplo, a mulher que amamenta. Amamentar é um ato, acima de tudo, de amor, né? Só que a mulher que amamenta, ela tem proteção contra o câncer de mama. Então, além de você como se diz, é de graça, você não vai gastar nada em dar de comer ao seu filho naquele início, você, de forma secundária, ainda está se protegendo de um câncer. Perfeito. Doutor Celso, você falou aí da questão da genética. A genética, né, a hereditariedade, é uma sentença? Se eu tive uma pessoa na minha família que teve câncer, significa que eu também vou ter? Porque as pessoas também, eu sei que a gente deve fazer o exame, mas a gente deve tratar assim como uma sentença? Não. Na verdade, são duas coisas diferentes. Assim, o câncer hereditário é diferente de uma predisposição genética. Se um parente de primeiro grau, sempre é parente de primeiro grau, se for primo distante não funciona, porque a genética já não chega tanto em você. Essencialmente seriam parentes de primeiro grau. Se você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer, seja ele qual for, você tem um risco um pouco maior de desenvolver aquele câncer também. Isso é diferente de câncer hereditário. Para você ter um câncer hereditário, você não obrigatoriamente teve nenhum parente com aquele tipo de tumor. Por acaso do destino, né, por mutação genética, você nasceu com um gene defeituoso. E esse gene predispõe a ter determinados tipos de câncer. O exemplo mais famoso que a gente sempre usa, a Angelina Jolie. A Angelina Jolie descobriu que tinha uma mutação genética e ela fez mastectomia bilateral. Ela tirou os 2 seios dela. Imagina ela, uma atriz super famosa, renomada, ter que fazer isso. O corpo dela, o visual dela é o ganha-pão dela. Ela trabalhava com isso, ela teve que fazer. Olha só o trauma que isso envolve. Só que ela diminuiu em muito, quase 100% a chance dela ter um câncer. Que ela, por ter a predisposição genética, ela tinha cerca de 80, 85% de chance de ter um câncer ao longo da vida. Então ela reduziu essa chance ao fazer essa cirurgia. Isso é câncer hereditário. Isso é um câncer que, aí, por exemplo, aí quem tem câncer de estômago hereditário tem que fazer um exame genético para tentar descobrir. Descobriu, aí vai fazer dos filhos e dos irmãos e dos pais, para saber se alguém tem também.
Aí se tiver, faz o quê? Vai aumentar? Aí a gente tem várias ações que pode fazer, inclusive cirurgia profilática. Existe uma síndrome chamada síndrome de polipose coloretal, que o intestino grosso do paciente ele é todo atapetado de pólipo, e essa condição não permite da gente retirar esses pólipos por colonoscopia, porque é só pólipo. E a gente tem uma cirurgia profilática, que a gente retira todo o intestino grosso do indivíduo para evitar ou para diminuir a chance que ele tenha um câncer de intestino no futuro. Compreendi. Então, genético, tem a carga genética, você tem aquele risco um pouco maior. É diferente do hereditário, em que você vai fazer o diagnóstico e ali você vai ter câncer, quase que 100%. E aí a gente toma algumas ações se ele ainda não tivesse sido diagnosticado e identificado. Enfim. Compreendi, perfeito. Doutor Celso, quais os sinais ou sintomas da doença, né? Eu andei até pesquisando que o câncer de mama, por exemplo, bem no início é bem difícil de você identificar, né? Então, quais são? Já que no início, me corrija se eu estiver errada, né? Andei pesquisando aqui, parece que no início a gente meio que não tem o sintoma ou o sinal. Mas quais seriam aqueles primeiros, assim, como a gente identificar? Câncer de mama em si, o ideal é a gente diagnosticar quando ele não tem sintoma, né? O primeiro sintoma que vai aparecer na maioria dos pacientes é o nódulo palpável. Se o nódulo está palpável, em geral a gente considera assim, em mãos de quem sabe examinar, em geral a gente só consegue palpar acima de 1 centímetro. Então, se a paciente está palpando, se às vezes é o parceiro que está palpando, enfim, alguma pessoa palpou, já tem mais de 1 centímetro. Se já tem mais de 1 centímetro, ele não é tão inicial, né? Então, o ideal é a gente descobrir sem os sintomas. Daí é que vem a história da mamografia. Assim como vem o Papa Nicolau. Você vai fazer o Papa Nicolau para tentar descobrir aquela lesão pré-cancerígena, que seriam os NICs, ou que ainda não se desenvolveu tanto. Não esperar aparecer dor pélvica, aparecer sangramento. Não, a gente quer diagnosticar as coisas antes de terem sintomas. Aí vem os sintomas, né, de doença mais avançada, que seria a mama maior volumosa do que a outra, com hiperemia, aquela pele já estranha, nódulo axilar palpável, fraqueza, dores pelo corpo, que aí a gente já vai começar a pensar em ter alguma metástase. Esse é o que a gente não quer ver, esse é o que a gente, quando chega no consultório, é o que a gente entristece, que talvez uma mamografia mais cedo, uma consulta no médico do posto de saúde, passar na enfermeira do posto de saúde e ela examinar sua mama, talvez tivesse evitado que chegasse nesse ponto. Vamos falar então desses exames, doutor Celso, né? Quais os que me ajudam, né? Falar mesmo, listar, né? Os exames, já falamos aqui algumas vezes dele, mas vamos falar do autoexame, da mamografia, o que é mais ideal, né, nesse diagnóstico precoce? É por etapa, é por idade, né? Como a gente orienta, então, as mulheres e todos que estão nos ouvindo? O exame que a gente tem evidência científica de diagnóstico precoce é a mamografia, tá? E uma mamografia não é substituída pelo autoexame, nem muito menos pelo ultrassom. Qual que é a grande limitação da mamografia? Hoje é a mama da paciente jovem, porque é uma mama densa e na mamografia ela não aparece tão bem. A gente não consegue diagnosticar várias alterações na paciente jovem com a mama densa. E aí o ultrassom vai entrar como um complemento, vai entrar na ajuda desse possível diagnóstico, dessa busca desse diagnóstico precoce. O autoexame é importante sim, tem que ser realizado, porque é de graça e você pode fazer todo dia. Todo dia você pode fazer um autoexame. O que é que mais se reclama da mamografia? Apertar a mama, né? Aperta de um lado, aperta do outro. Só incomoda, com certeza incomoda, não tem a menor dúvida. Só em se expor, você vai numa clínica, vai ter uma pessoa estranha para lhe ajudar, você vai se despir dela, só isso já é um incômodo. E ter sua mama apertada por um aparelho é mais incômodo ainda. Só que é muito pouco tempo. É muito pouco tempo que vai passar apertada. Se o exame não tiver dúvida, se na hora que o radiologista olhar a mamografia ele não tiver dúvida, não precisar fazer nenhuma incidência complementar, vai ser super rápido. É menos de 10 segundos, 10, 15 segundos, vai apertar e vai soltar e acabou. O benefício desse aperto é muito, muito, muito superior ao de não apertar. Esse é que é o grande X da questão. Então, assim, hoje tem também a tomossíntese, só que é uma coisa que é um pouco mais distante e não substitui a mamografia é muito mais barata, tanto o SUS quanto
convênio libera de forma automática. A tomossíntese já tem que ter um preparo diferente com a paciente, enfim. Ressonância de mama não é indicado para screening, não é indicado para pesquisa de câncer de mama, não, a gente indica a ressonância de mama na paciente que não pode fazer mamografia, seja pelo motivo que for, ou naquela que a gente tem uma dúvida sobre se tem mais de um nódulo, se um é câncer, o outro não é, uma programação cirúrgica, enfim, são outras indicações mais específicas. Mas para vias de rastreio e de pesquisa e de prevenção, não. É essencialmente a mamografia e o autoexame. Falando na mamografia, doutor Celso, o Inácio Augusto, que nos acompanha aqui na transmissão no YouTube, ele está falando, né, como falar em diagnóstico precoce sem disponibilizar a mamografia para todas as mulheres, quando a maioria não tem recursos para fazer, né? Eu acredito que é algo que não somente, né, nesse diagnóstico da mulher, mas a nossa saúde como um todo, né, doutor Celso, temos muito que melhorar ainda com relação ao acesso. O acesso à saúde tem melhorado muito, como eu falei anteriormente. Assim, hoje em dia é bem mais fácil fazer uma mamografia do que era antes. E, especialmente com o advento desse tipo de campanha como o Outubro Rosa, surgiram muitos grupos, né? Mais cedo você estava entrevistando a paciente, ela faz parte de grupos que ajudam mulheres com câncer e mulheres que querem fazer diagnóstico, ou que tentam não diagnosticar, ou que querem fazer o exame. Aqui em Natal, por exemplo, tem um grupo Reviver, e vários outros grupos bonitas, que elas se juntam e montam campanhas para facilitar o acesso das pacientes. O Reviver, por exemplo, eu coloquei no meu Instagram outro dia, eles têm uma carreta móvel de fazer mamografia. Passam 2, 3 dias em cada bairro da cidade rodando, e a mamografia é de graça. Vai estar do lado da sua casa, você só vai entrar lá, você só vai levar seus documentos e vai sair com o exame pronto daqui a alguns dias. Mais acesso do que isso, não consigo ver. Eu sei que tem dificuldade de locomoção, tem vários fatores. Às vezes não consegue, tem paciente que não tem o dia da passagem do ônibus para ir para uma consulta. A gente sabe de tudo isso. Mas hoje em dia já está bem melhor e a gente tem melhorado cada vez mais. E a gente acredita que cada vez mais vai ter acesso, sim. E especialmente nesse período mesmo, né, da campanha do Outubro Rosa, onde a gente vem intensificado até para zerar filas, né, prefeituras fazem mobilização, fazem campanha. Ainda falando com relação à mamografia, doutor Celso, a gente falou há pouco com relação a mitos e medos, e eu lembro de já ter escutado, né, coisas do tipo, a mamografia aperta tanto que é capaz de nascer um nódulo lá, só porque fez o exame e machucou a mama. Há esse mito também, né, com relação ao exame? É um mito total, assim, o trauma não é fator de risco para câncer de mama, assim, e o tempo de aperto é muito pequeno, então é mito total isso daí. Perfeito. A Ana Clarice Amorim, nossa conterrânea, está acompanhando aqui, viu, através do YouTube. Aninha. Abraço, Aninha, muito obrigada. Uma ouvinte aqui está fazendo uma pergunta que vai entrar já na questão do tratamento, mas eu vou só seguir aqui o nosso bate-papo e a gente vai responder a pergunta dela, certo? E agora vamos falar justamente sobre esse momento, doutor Celso. Fui diagnosticada com câncer e vai começar a questão do tratamento. Há também porque a gente tem a mania de generalizar as coisas, né? De achar que o que foi para uma pessoa também vai ser para mim, que o diagnóstico é o mesmo, que todo mundo vai ter que tirar a mama, né? Vamos então falar um pouco sobre o tratamento, como é feito, né, o tratamento do câncer de mama e se há sempre, por exemplo, necessidade de cirurgias. O tratamento do câncer, e aí eu generalizo, não só da mama, ele hoje é extremamente individualizado. Não existe mais, em medicina de forma geral, não é 1+1 nem sempre é igual a 2, certo? Então, homens podem ter câncer de mama. Se eu tiver um câncer de mama e você tiver um câncer de mama, e minha mãe tiver um câncer de mama, cada qual vai ser tratada de um jeito, cada qual vai ser tratado de forma específica. Tudo vai depender do tipo do tumor, vai depender do paciente, entenda? É diferente eu diagnosticar um câncer de mama numa senhora que tem 90 anos, que é acamada, que respira por uma traqueostomia, que é dependente total, de uma paciente que pode ter esse mesmo tipo de tumor, no mesmo estadio, no mesmo tamanho, tudo bem igualzinho, só que ela tem 30 anos. É totalmente diferente a abordagem das duas. O tratamento, ele sempre é definido em conjunto, né? Isso de forma ideal. Isso é a forma como eu trabalho, é a forma como eu estimulo todo mundo a trabalhar. A conversa do cirurgião, seja um oncológico, seja um mastologista,
com o oncologista clínico, com o médico da radioterapia, conversando com o médico da radiologia, o cara que dá o laudo da mamografia. Então a gente junta todo mundo, vai ver como que é a condição psicológica dessa paciente. Será que ela está bem para receber uma quimioterapia ou será que não é melhor a gente operar direto? Será que ela tem fator de risco a mais para a gente tirar as 2 mamas, ou vamos fazer só essa pequena que está agora? Então, assim, sempre é multifatorial. E aí, quando eu falei agora de defeito genético, eu já envolvi uma outra parte da medicina, que seria um outro médico para ajudar nesse diagnóstico. Então, sempre é multifatorial e é multiprofissional, né? E quando a gente vai começar a tratar, a gente chama a turma de apoio também. Não é só médico que trata da paciente. A colega, a amiga que teve câncer e que está ajudando, ela faz parte do tratamento. Então, quando a gente diagnostica em alguém, eu sempre peço para chamar um familiar perto. Eu nunca faço uma consulta pré-operatória só com o paciente. Você tem que trazer sua família, você tem que trazer seu esposo, você tem que trazer sua esposa, seu filho, para a pessoa se envolver. O acompanhante do paciente hoje, ele não é um acompanhante que vai ficar só esperando ele reclamar e chamar o técnico para fazer a dipirona. Não. Ele tem que ser um participante ativo, ele tem que chamar o paciente, ele tem que ajudar o paciente. Ele passou de ser só acompanhante para ser um ajudante. E quando ela ajuda o paciente, ela ajuda o tratamento. Então a gente vai envolver fisioterapia, a gente vai envolver psicologia, a gente vai envolver enfermagem, nutrição, que é extremamente importante. Então o tratamento envolve tudo isso. Eu não vou pegar uma paciente e diagnosticar e dizer: "Ei, você vai operar, chega, deita aqui que eu vou tirar sua mama agora". Não, isso já se acabou faz muito tempo. Hoje em dia a gente faz o diagnóstico, eu vou juntar todos os dados que eu tenho daquela paciente, do seu tumor, resultado de mamografia, de tomografia, de exame de sangue, a avaliação do paciente. A avaliação do paciente é a chave da questão. E a partir daí é que a gente vai desenhar o seu tratamento. Vamos começar por isso. Não quer dizer que nesse desenho eu não tenha altos e baixos e eu não precise mudar a curva. Ao contrário, acontece bastante. Eu posso começar uma quimioterapia e essa quimioterapia o paciente não se deu bem. Não aguentou fazer a quimioterapia. Para a quimioterapia, vamos operar, vamos inverter o tratamento. Ou diminui a quantidade de quimioterapia, ou troca as medicações para ela não ter mais efeito. Então, todo o desenho, ele nunca é uma linha reta. Ele sempre pode ser alterado. E é individualizado, né? Então é importante realmente, claro, a gente pesquisa, fica querendo saber mais sobre a doença para ter mais informações, mas em se tratando de tratamento, é focar no seu caso, não é isso, doutor? E do acompanhamento que está sendo realizado com a equipe de profissionais, como o senhor bem falou. A pergunta da nossa ouvinte, doutor Celso, é justamente na parte de tratamento e ela quer que o senhor fale um pouco sobre a diferença de radioterapia e a quimioterapia. São tratamentos diferentes, aplicados em momentos diferentes e nem sempre os dois vão ser necessários. Então, assim, não se compara um com o outro. Pode se somar. E quando se soma é em busca de um benefício maior, tá certo? A indicação de um ou de outro é individual. Não tem como comparar. Eu tive câncer, eu só fiz a cirurgia, eu não fiz mais nada. O médico não me indicou o químio, eu só estou tomando um comprimido. Minha amiga fez tudo, fez quimioterapia, então ela vai ser curada mais. Ela tem a chance de ser curada mais do que eu. Não tem verdade nenhuma nessa frase, assim, não tem nada a ver. É justamente pelo tratamento ser individualizado que a gente vai ter indicação ou não de um ou de outro. A radioterapia é um procedimento em que o paciente se deita numa maca, numa cama de hospital, o técnico já tendo sido preparado anteriormente pelo médico radioterapeuta, ele vai ajustar o aparelho e vai sofrer a radiação naquela área, que foi programada de acordo com o tumor, de acordo com os linfonodos, de acordo com todo o estudo prévio. Tá? A quimioterapia vai depender do tamanho do tumor, se tem ou não linfonodo, se tem ou não metástase, qual o tipo do tumor. Aí ela falou de quimio de rádio, a gente já vai entrar também com hormônio, terapia, tá certo? Que aí vai depender também do tipo do tumor. A gente vai entrar também com terapias-alvo, que já é uma parte mais específica, e aí a gente vai entrar com vários outros tipos de tratamentos. Sempre se eu falar em quimio e rádio, quimio e rádio, quimio e rádio. Não, a oncologia hoje tem muito mais coisa além de quimio e radioterapia.
Perfeito. E conversando com a Neide Mello, né, que foi a paciente que a gente entrevistou antes de falarmos com você, ela falava, o primeiro diagnóstico do câncer de mama dela, ela recebeu em 2009, e ela disse que nesse primeiro diagnóstico fez todo o tratamento em torno de uns 4 anos, e ela disse que não teve perda de cabelo, né, que também outras pessoas que acham que sempre é o mesmo processo para todo mundo, né, todo mundo vai perder cabelo, todo mundo vai ter que tirar as mamas, né, e a gente vai vendo como os casos são diferentes. E ela relatou também que em 2019 ela recebeu um segundo diagnóstico. Há uma probabilidade, doutor Celso, de quem foi diagnosticado uma vez também ter um novo diagnóstico ou são casos isolados? A questão do novo diagnóstico é que os fatores de risco se repetem, né? Então, assim, se você pegar determinados tipos de tumores, os fatores de risco são muito parecidos. É o fumar, é a vida sedentária, exposição solar, por exemplo, a exposição à radioterapia, à radiologia, enfim. Aí, às vezes os fatores de risco de um tumor na mama, ele é o mesmo fator de risco de um tumor de endométrio, por exemplo. Por repetir o fator de risco, pela pessoa ter tido o primeiro diagnóstico, mas continuar com a vida desregrada, acontece. Não estou dizendo que foi o caso dela, mas às vezes acontece. Pode se desenvolver um segundo tumor. E a outra situação é naqueles cânceres hereditários que eu lhe falei. Às vezes você tem um diagnóstico de um câncer e você não fizer o estudo genético dele, você pode ter uma síndrome genética que lhe predispõe a ter outros cânceres. E aí você não fez o estudo, aí você vai desenvolver no outro canto. Então tem essas duas situações. Por um paciente ter tido câncer isolado, sem hereditariedade, sem nada, a gente sabe que ele tem algum defeito, né, que gerou aquele câncer, um defeito de proteção, um defeito da célula dele proteger da proliferação anômala. Teoricamente, esse defeito é natural dele, ele pode sim desenvolver, mas alguns vão ter relação, né, principalmente sendo os fatores de risco ou os hereditários, outros não, outros vão ser aleatórios. Perfeito. Agradecer aqui a audiência da querida Maria José, que está acompanhando a gente pela transmissão no YouTube, e também o Francisco Assis Oliveira. Obrigada, tá, Francisco? Muito obrigada mesmo. Doutor Celso, estamos chegando ao momento final aqui do nosso bate-papo. Passa muito rápido esse tempo. Eu andei pesquisando e vi algo a respeito de uma lei de 60 dias. O senhor consegue falar um pouco para a gente sobre essa lei, do que ela se trata? Essa lei foi criada para tentar organizar e para tentar agilizar o tratamento do paciente com câncer. Então, uma vez diagnosticado, hoje o paciente chegou no consultório médico do especialista, seja no NACOM, seja na Liga de Mossoró, seja no Wilson Rosado, enfim. Ele deve começar o tratamento dele em 60 dias. Qual que é o tratamento? É uma cirurgia? Ele tem 60 dias, ele deve, por lei, aquele hospital, aquele lugar onde ele se apresentou, tem 60 dias para fazer a cirurgia dele. Aí ele vai começar a quimioterapia. O hospital tem 60 dias, o centro de referência tem 60 dias para começar a quimioterapia dele. Essa é uma lei que é muito pouco conhecida dos pacientes. E aí é onde tem o problema das filas, né? A gente tem no Brasil inteiro poucos lugares que tratam o câncer de forma organizada e alguns deles detêm muitos pacientes. E acaba que a fila se prolonga. Os pacientes não sabem disso. Talvez se os pacientes soubessem, não só da lei, mas se soubessem que outros lugares tratam câncer, talvez eles procurassem esses outros. Porque o que não é tão conhecido, a fila é menor, o tratamento vai ser igual, não tenha dúvida. O tratamento que eu faço com o meu paciente aqui em Natal é o mesmo que eu faço em Mossoró. Eu tenho muito paciente com a doutora Cláudia, lá no Wilson Rosado, pelo SUS, inclusive, de plano também. Então, o mesmo tratamento que ela faz aí em Mossoró é o que eu faço aqui em Natal. É o mesmo tratamento, isso eu estou falando da maioria dos pacientes, é o mesmo tratamento que eu faço em São Paulo, que eu faço em Barretos. Não muda quase nada. Há alguns casos específicos, uma cirurgia robótica ainda não tem em Natal, um determinado tipo de tratamento, às vezes é um protocolo de estudo que está sendo feito e aí só tem naquele hospital, aí são coisas muito específicas a se pontuar. Que aí talvez precise ir para São Paulo, para Fortaleza, para o Rio, enfim, mas são coisas muito específicas. De forma bem geral, dá para tratar em qualquer lugar. E esse tratamento tem que ser começado e iniciado
em 60 dias. Essa é uma lei que precisava ser mais divulgada, para que não houvesse tanto atraso, porque o atraso do tratamento é tão ruim quanto o atraso do diagnóstico lá atrás. E se o paciente conseguiu diagnosticar cedo, é mais do que a obrigação daquela instituição tratar cedo. A gente fez tanta campanha para diagnosticar um tumor pequeno, por que é que você só vai começar a tratar daqui a 60 dias? Por que é que você não começa a próxima semana? Por que é que eu dou uma guia a um paciente de uma tomografia que ele já chegou com um diagnóstico? Eu peço a tomografia para ver como é que está a situação. Se tem metástase, se não tem, se está espalhado, não está, se o tumor naquele lugar está grande, não está. Porque é a partir da tomografia que eu vou começar o tratamento. Ele já tem o diagnóstico de câncer. Por que é que esse paciente não sai com essa tomografia marcada do meu consultório? Seja onde for o consultório, não estou só dizendo do meu não, em qualquer outro lugar do Rio Grande do Norte é assim. Ele tem que ir para o posto de saúde, para o posto de saúde fazer a regulação através de um sistema falho, para marcar essa tomografia, entrar numa fila. Então, assim, a gente tem muito que melhorar. Não só na prevenção também, mas nesse agendamento, nessa agilidade. Aí o paciente demora para fazer a tomografia, depois vai demorar para marcar, dependendo da situação, demora para marcar e agora vamos tratar. Aí vai demorar mais 60 dias. Isso não era para ser 60 dias, isso era para ser 6 dias. Diagnosticou essa semana, a próxima semana começa. Vai esperar o quê? Não tem o que esperar. Podemos então dizer que quem tem câncer tem pressa, né, doutor Celso? Quem tem câncer tem pressa. Como a gente pode orientar as pessoas que, por exemplo, de repente estão nesse impasse, né, nessa espera que não tem fim, que está ultrapassando esses 60 dias, onde a pessoa pode buscar os seus direitos, em que porta ela pode bater? Aí vai depender muito de onde ele esteja, né, de onde é que ele está esperando. Então, boa parte dos hospitais hoje tem a ouvidoria hospitalar. Às vezes você consegue resolver na ouvidoria do próprio hospital, que é muito melhor do que você procurar a justiça. Não está resolvendo, está demorando. Qualquer situação, justiça é comum. Procure seu advogado, procure o departamento do seu município, vá atrás, não fique parado. Eu falo muito para o paciente para ele ir atrás, não fique parado. Aí eu botei a tomografia, isso acontece muito no segmento, né, no acompanhamento. Está acompanhando já há 3, 4 anos, aí relaxa. Não, eu botei a tomografia lá na Secretaria de Saúde e eu estou esperando. Não espere, vá atrás. Pergunta ao vereador em quem você votou, vá atrás do prefeito, fale com o secretário de saúde. Vá atrás, não fique parado, não espere. Esperar é que é o erro. Cobrar, porque direito é direito, né, doutor Celso? Olha, estamos finalizando. Eu deixei essa pergunta por último, não tirando a importância dela, tá, doutor Celso? Mas é porque realmente é pouco comentado. Inclusive, você já falou aqui na sua fala, mas eu gostaria que a gente desse um pouco mais de atenção nessa hora de finalizar o nosso bate-papo. Homens também podem ter câncer de mama. Se é difícil, às vezes, conscientizar a mulher, né, de que ela precisa fazer, vencer o medo, trocar o medo pela esperança, como você bem falou, como é que a gente convence os homens a realizar, fazer exame, qual tipo de exame tem que fazer e como é que funciona, né, esse diagnóstico nos homens, doutor Celso? Para o homem, diferente da mulher, ele não tem a mamografia, tá? O homem é muito, muito mais raro se diagnosticar câncer de mama. É muito mais raro o homem ter, se comparado à mulher. Como o volume de mama do homem é muito menor do que o da mulher, o que é que vai aparecer? O nódulo, vai aparecer o caroço. E quando aparece, vai ser fácil de palpar, porque o homem, boa parte deles não tem mama. Quando tem, é ginecomastia, que aí já é uma doença, já é uma patologia que já tem que estar sendo tratada, já tem que estar sendo curada, às vezes com cirurgia, enfim. O diagnóstico no homem, entre aspas, se torna mais fácil, porque é fácil de palpar, já que a gente não tem tecido mamário mesmo, o tecido mamário do homem é muito, muito pequeno, né? Então fica fácil de diagnosticar. Exame preventivo não tem. O que é que tem que fazer? Se cuidar. Você vai ter suas consultas de rotina, e se perceber qualquer coisa, por menor que seja, procure um especialista. Ótimo, doutor Celso, muito, muito obrigada por sua participação, por atender esse pedido aqui, né, de última hora da sua conterrânea. O programa, ele fica salvo no YouTube, então você que está nos acompanhando vai poder rever, vai poder enviar para a família. Quero aqui agradecer a Maria de Assis, a Ivonice Jales, que também está acompanhando a gente, a Maria Célia Melo Holanda, você conhece?
Opa, tia Célia. Eu penso que é da família. Quando eu vejo esse Melo e Holanda aí junto, eu digo, é lá de nós, é lá da gente. Obrigada, então, pela companhia de vocês que estão aí no YouTube. Doutor Celso, somente agradecer. De verdade, muito obrigada por sua disponibilidade nessa manhã de sábado, interromper aí os seus afazeres, de repente o seu descanso, e trazer esse tempo, né, para conversar com os moçoroenses e toda a região que acompanha aqui o nosso Super Manhã Saúde. Fica aqui o espaço aberto, né, para suas considerações. Inclusive, quero que o senhor use esse espaço, né, para se apresentar, falar onde as pessoas podem lhe encontrar, onde funciona o seu atendimento, se há telefone para contato, rede social, fique à vontade. Eu que agradeço, Malu, pela lembrança, pelo convite, tá? Foi muito boa a nossa conversa, espero ter levado bastante informação aí para todo mundo que ouviu, que assistiu no YouTube. Fica gravado, para quem não conseguiu entrar, a gente não divulgou muito, pega o link, manda para a vizinha, manda para a tia, manda para a avó, manda para todo mundo, divulga, o que a gente precisa é de divulgação, o que a gente precisa é promoção de saúde, a gente promover o mês, promover o Outubro Rosa, trazer mais informação para que as pessoas, assim como eu falei dos acompanhantes, se envolvam com a situação. Então, eu não faço nada de exercício, vamos começar amanhã, vai dar uma caminhadinha hoje de tarde. Essencialmente é isso que a gente quer, a gente trazer mais informação, a gente divulgar mais. Estou sempre aberto aos convites, quando precisar, pode falar, eu tendo disponibilidade, me ajusto, a gente faz da forma como for necessária, para a gente aparecer e conseguir levar mais e mais informação. O acesso para mim é muito fácil, quem me conhece sabe, acho que 100% da população de Severiano Melo tem meu telefone, é a coisa mais fácil do mundo. Tem as redes sociais, no Instagram, meu Instagram não é aberto, mas adicionando, conversando, eu sou bem fácil de conversar, é o @drcelsomelo, e por lá mesmo a gente divulga os consultórios, os horários, enfim, é coisa fácil de ter acesso. Inclusive já fica a dica, viu? Vai ser ótimo você seguir o Dr. Celso, porque além das dicas de saúde lá que ele sempre dá, ele é um maratonista, tá? Um verdadeiro atleta. Sem falar, Janaildo, o que eu gosto do Dr. Celso é que ele nos aproxima da realidade palpável, sabe? Ele tá lá levantando um monte de peso, mas aí depois tem um churrasquinho, né, Dr. Celso? Que a gente é filho de Deus, meu querido. Depois tem menino dando trabalho. Muito obrigada, viu, doutor Celso? Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Vindo a Mossoró, vem aqui ao vivo ao nosso estúdio, tá bom? Combinado. Um ótimo sábado, bom final de semana a todos e um abração. Abraço, obrigada. Obrigada, minha querida Cátia Andréa, que entrou aqui na nossa transmissão, o atleta da família de Severiano Melo inteiro, viu, dona, minha querida Cátia? Nós vamos a um rápido intervalo, rapidinho, e eu volto já para finalizar o nosso encontro. Todos os sábados, aqui na Difusora, você tem o melhor da música no seu melhor programa de fim de semana. Noturno Difusora. Um verdadeiro desfile de grandes nomes da música e toda a sua história contada por quem entende. Depois de uma semana cansativa, você é o nosso convidado para deixar seu estresse de lado e curtir o que a boa música lhe proporciona. Noturno Difusora. Todos os sábados, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Difusora. Apresentação Paulo Linhares. As pesquisas apontam: Queiroz e Filhos é a melhor loja para quem vai construir ou reformar. 99% dos entrevistados afirmam que economizaram em suas compras. Já fomos eleitos pelas melhores condições de pagamento. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Pois é, você ainda tem dúvidas? Vem de Queiroz e Filhos, que aqui você encontra material elétrico, hidráulico, pisos e revestimentos, telhas brasilites, betoneiras e muito mais. Queiroz e Filhos, 3316-2002. Mês do cliente com comprou, ganhou é na WR Industrial. Diversos produtos em promoções especiais à vista ou parcelado. Parafusadeira GSB 180Li com bateria por 3 de R$ 264,82. Furadeira de impacto GSB 550RE por 3 de R$ 164,91. Rua Felipe Camarão 329. Compre pelo nosso site wrindustrial.com.br e WhatsApp 84 99908 7410.
Na hora de comprar material elétrico e hidráulico, a escolha certa é na Casa Centelha, Centro e também na Rua João Marcelino, Nova Betânia, em frente ao Sesc. Casa Centelha tem tradição e qualidade no que faz. Temos lustres, lâmpadas, fita LED, ventiladores, tintas, bombas, ferramentas e muito mais. Sempre valorizando nossos clientes com descontos especiais. Casa Centelha. Fone 3316-3636 e 3317-6004. Casa Centelha. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo que você precisa com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. No Supermercado Queiroz tem preço e qualidade. Isso mesmo, a qualidade que você já conhece e aquele precinho incrível. Leite UHT Betânia 1 litro 5,98. Filé de peito de frango quilo 17,58. Cerveja Heineken Long Neck 5,78. Sabão em pó 1 kg 600 gramas 21,98. Supermercado Queiroz, aqui tem preço e qualidade. Vem aí a cobertura das eleições 2022 na Difusora Mossoró. Um show de informações com credibilidade e imparcialidade. Sintonize a Difusora no AM 1170, no site ou no aplicativo Rádiosnet. Cobertura das eleições 2022 na Difusora Mossoró. Oferecimento Queiroz e Filhos. Confiança a quem constrói. Fone 3316-2002. WR Industrial. Máquinas, ferramentas e EPIs. WhatsApp 99908-7410. Difusora. Não há distância que nos separe. Difusora. Supermanhã Saúde. Apresentação: Malu Martins. Voltei só para encerrar o nosso bate-papo, porque a galera aqui do Jurídico já está a posto, já tem programa ao vivo. Quero só deixar um convite, hein? Porque hoje a Associação de Apoio aos Pacientes de Câncer aqui de Mossoró e região, especialmente o Grupo Toque de Mama, né, está realizando uma caminhada que vai acontecer às 4 horas da tarde, saindo do Hospital Santa Luzia até a Praça de Zui Rosado. Então você é nosso convidado especial para essa caminhada do Outubro Rosa, que vai ser realizada hoje, saindo da LEMEC, né, do Hospital Santa Luzia, como eu disse, indo até a Praça do Teatro de Zui Rosado. Acontece às 4 horas da tarde, está todo mundo convidado. Muito obrigada pela companhia. O nosso programa fica salvo no YouTube para você compartilhar, como eu sempre digo, no grupo dos amigos, da família, da fofoca, para quem quiser. O que importa é a gente levar informação e promover saúde, como bem falou nosso querido Dr. Celso. Continue na programação da Difusora e eu volto com você daqui a pouquinho às 11 da manhã com o nosso Cidade Aflita. A todos um excelente sábado. Continue aqui